Olá, eu cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para compartilhar com você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje chegamos a Provérbios 25, o poder da palavra sábia, sabedoria que cura e edifica. Palavras que curam, silêncios que protegem. Quando a palavra é dita no tempo certo, a força da mansidão e da sabedoria. Sabedoria no falar, prudência no agir. O valor da humildade e da palavra sábia. Como viver com equilíbrio em um mundo de excessos. Sabedoria que constrói relacionamentos. Quando o silêncio é sabedoria, Deus nos ensina a falar e a esperar, e a beleza da palavra no tempo certo. Tudo isso são temas importantes, relevantes, que estão aqui em Provérbios 25. E nesse devocional profundo e edificante, eu, pastor José Carlos Carvalho, compartilho uma poderosa reflexão baseada em Provérbios 25, um capítulo que revela a importância da sabedoria nas palavras, da humildade, do domínio próprio e da prudência nos relacionamentos. A palavra de Deus nos ensina que uma palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouros em salvas de prata, trazendo cura, paz e direção. Em um mundo marcado por excessos, impulsividade e conflitos, esse devocional nos chama a viver com equilíbrio espiritual, maturidade cristã e sensibilidade à voz de Deus. Nesse devocional você aprenderá como usar palavras que edificam e não ferem, o valor do silêncio e da mansidão, a importância da humildade diante de Deus e das pessoas, como agir com sabedoria em tempos difíceis, princípios práticos para uma vida cristã equilibrada. Esse devocional é ideal para quem deseja crescer espiritualmente, fortalecer sua fé e alinhar sua vida aos princípios eternos da palavra de Deus. Então assista até o final, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal para mais devocionais edificantes. Vamos então para a leitura de Provérbios 25. Esses são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores.
Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Se o teu inimigo te der fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Capítulo 25 de Provérbios se destaca por uma segunda coleção de provérbios de Salomão, compilados pelos homens do rei Ezequias de Judá, e aborda uma variedade de temas práticos para a vida diária, com ênfase no autocontrole, na humildade, na sabedoria e na comunicação. Algumas peculiaridades importantes de Provérbios 25. Primeiro, o contexto de compilação real. A principal característica é a sua introdução no versículo 1, que se especifica ter sido uma compilação posterior, feita cerca de 20 anos após Salomão, sobre as ordens do rei Ezequias. Isso demonstra a importância contínua dos ensinamentos de Salomão na sociedade israelita. Outra peculiaridade importante em Provérbios 25 é a glória de Deus e dos reis, destacada nos versículos 2 e 3. O capítulo começa com uma distinção filosófica. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Isso sugere que Deus tem seus mistérios, enquanto os líderes humanos devem buscar diligentemente a sabedoria e o discernimento para governar e aplicar a justiça. Temos aqui também estrutura diversa. Diferente de outras partes de Provérbios, os versículos ou pequenos grupos de versículos nesse capítulo muitas vezes não se conectam tematicamente entre si, abordando assuntos distintos numa rápida sucessão. Temos também em Provérbios 25 imagens vívidas. O texto utiliza metáforas e comparações memoráveis, como maçãs de ouro em salvas de prata, para a palavra dita a seu tempo, conforme o versículo 11, ou um homem sem autocontrole sendo comparado a uma cidade derrubada sem muro, no versículo 28. Mas vamos olhar para Provérbios 25 e dividi-lo em uma forma de temas, fazer um esboço temático. O capítulo pode ser dividido nos seguintes eixos temáticos, embora os temas se misturem ao longo dos 28 versículos. Mas o primeiro bloco, do versículo 1 a 10, poderemos intitular como a sabedoria real e justiça. Nos 3 primeiros versículos, nós temos o ofício de Deus e dos reis na busca pela sabedoria e pelo governo. Nos versículos 4 a 5,
a importância de remover os ímpios da presença do rei para que o trono se firme em justiça. Os versículos 6 e 7 abordam conselhos sobre humildade e conduta adequada na presença de autoridades, e é melhor ser elevado do que ser rebaixado. Nos versículos 8 a 10, nós temos advertências contra a precipitação em litígios e disputas com o próximo. E o segundo bloco, do versículo 11 a 17, nós temos o tema: o valor das palavras e da moderação. Versículo 11 a 13 vai falar sobre a importância de palavras ditas no momento certo e do conselho sábio ser bem recebido. O versículo 14 fala da falsidade de quem promete e não cumpre. O versículo 15, o poder da paciência e da brandura em persuadir. Versículos 16 e 17, a necessidade de moderação, mesmo em coisas boas, como comer mel, e no convívio social para evitar o enfado. E o último bloco, dos versículos 18 a 28, nós temos aí integridade, paciência e autocontrole. Começando do versículo 18 a 20, nós temos uma descrição de pessoas indignas de confiança e o perigo de conselhos inoportunos a um coração amargurado. Versículo 21 e 22, o desafio de tratar bem os inimigos, o que pode levar ao arrependimento deles, onde ele diz: amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E temos aí a recompensa divina. Versículos 23 a 26, temos comparações sobre a língua caluniadora, o mau líder e a contenda. Versículos 27 a 28, advertências contra a alta exaltação e a falta de autocontrole que deixa a pessoa vulnerável. Então, nesse contexto bíblico de Provérbios 25, que são provérbios escritos por Salomão, temos ênfase na sabedoria prática para o dia a dia e a importância da maturidade espiritual. É a sabedoria da palavra no tempo certo, como diz Provérbios 25:11, que vai falar sobre o poder das palavras, quando falar e quando se calar, palavras que curam e edificam. E a aplicação prática disso: antes de falar, pergunte: isso glorifica a Deus? Outro tema importante aqui em Provérbios 25, descrito nos versículos 6 e 7, é a humildade e prudência nos relacionamentos. O perigo da soberba vai mostrar que Deus honra os humildes e vai falar sobre esperar o tempo de Deus. E aí, versículo 16 e o versículo 28, o domínio próprio e o equilíbrio espiritual. Vai falar sobre o perigo dos excessos, o autocontrole como fruto do Espírito e uma vida equilibrada diante de Deus. Agora, algumas aplicações práticas de Provérbios 25 para as nossas vidas hoje. Seja sábio no falar, seja humilde no agir, seja equilibrado nas decisões, busque sempre a direção do Senhor. Vale a pena repetir isso, gente. Olha lá. Seja sábio no falar, seja humilde no agir, seja equilibrado nas decisões e busque sempre a direção do Senhor. Então, eu desafio você a colocar em prática esses temas, esses provérbios descritos aqui em Provérbios 25. Trago para você uma palavra de encorajamento. Vale a pena se alinhar a esses conselhos, a esses princípios de Provérbios 25. E convido você a orar comigo e eu vou orar por você. Pai bondoso, Pai querido, em nome de Jesus eu peço que o Senhor conceda sabedoria e domínio próprio e graça para os teus servos que todos os dias reservam um tempo para ouvir esse devocional. Muitos deles estão enfrentando dificuldades em tomar decisões e em agir. Muitos têm dificuldades na precipitação de falar. Senhor, dê a eles sabedoria, dê a eles equilíbrio, dê a eles
essa sabedoria, essa esperteza de buscar sempre a tua direção. Dirige eles, ó Pai. Eu te peço também que o Senhor entre com providência na vida daqueles que estão com dificuldades de manter suas contas, de manter as suas necessidades em dias. Realiza um milagre na vida deles. Pai, entra também com providência na saúde, trazendo cura para os teus servos que se encontram com alguma enfermidade, seja ela espiritual, emocional ou física. Cura, Pai. Promove também libertação e livramento, Senhor. Traz direção, traz ânimo, esperança para aqueles que se encontram sem esperança, sem ânimo. Traz um avivamento e um despertamento. Defende e dá ganho de causa para os teus servos. Eu te peço isso, Pai, confiado na tua resposta e agradecido em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu sou grato por você que reserva um tempo diário para participar desses devocionais. Se esse devocional falou a sua mente, o seu coração, não guarde para si. Compartilhe com seus amigos. Peça para que eles compartilhem com outros também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Ative aquele sininho que vem no canal, porque ele dará a você notificações de um devocional, de um vídeo novo assim que chegar. Porque nesse canal nós temos vídeos todos os dias, com o objetivo de te alimentar, certo? Então, ative os sininhos. Não esqueça também de curtir os nossos devocionais. Assista até o final, dê sua curtida e compartilhe com seus amigos, como eu já pedi, e faça um comentário e eu terei o enorme prazer em responder. Que Deus te abençoe e eu te convido a estar aqui comigo amanhã para juntos apreciarmos Provérbios 26. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado.